a sua mensagem com afeto, com carinho, com amor. E é isso talvez o que o mundo mais necessita, né? De atenção, de carinho e de amor. É interessante você ver relacionamentos familiares, às vezes relacionamentos de casal, que são relacionamentos conflituados, difíceis, tensos. Quando um integrante se dispõe a se esvaziar interiormente e ouvir sem reservas, ouvir sem preconceitos, sem julgamentos, sem condenações, olha a transformação que acontece no relacionamento, né? Porque tudo é um jogo psicológico. Quando um percebe o jogo e para de fazer o jogo de dominação, de querer forçar o outro a fazer alguma coisa, de tensionamento, de apego, essas coisas que ocorrem nos relacionamentos, né? Quando um percebe o jogo e passa a ouvir o outro, passa a se colocar no lugar do outro, parece que ele fica muito mais à vontade para ajudar o outro a enxergar, porque já não há mais aquela coisa do ataque e defesa, já não há aquela resistência que ambos estão tensionando, né? Então, o simples ato de ouvir alguém pode transformar um relacionamento. E na medida que você se mostra receptivo, você se mostra aberto, né, para tentar compreender o outro se sente mais confiante. Por exemplo, no relacionamento familiar, né, as crianças têm uma tendência a ser espontâneas. E às vezes elas falam coisas sem pensar muito, com a maior, né, tranquilidade, com pureza, inclusive. E muitas vezes, tanto os pais como, às vezes, os amigos, os familiares, acham engraçado, né, ridicularizam, e com isso a criança vai se fechando, ela vai entrando, né, no seu mundo, achando que ela não pode se expressar de forma espontânea, que isso gera crítica, isso gera gozação, e aí ela vai começando a amadurecer no sentido de se fechar mais para dentro, né, criar uma carapaça em torno de si, e é lamentável, com isso ela perde a criatividade, perde aquela espontaneidade, alegria. Expressão, e muitas vezes perde a alegria também. E quem não consegue se expressar acaba se tornando mais triste, né? É tão bom você poder se expressar livremente. Ser você mesmo. Ser você mesmo, sem ter que dissimular, sem ter que criar uma imagem. E o mundo dos adultos é um mundo muito dissimulado, em que as pessoas estão sempre querendo mostrar uma face que não é a face verdadeira delas, né? Elas estão querendo representar para parecerem mais bonitos, mais inteligentes, mais sábios e assim por diante. Então elas não ficam com medo de falar uma besteira, então às vezes ficam na retranca, né? Não se abrem para os outros, e aí a sociedade vai perdendo aquela beleza do relacionamento. As pessoas se relacionam com a imagem e não com a pessoa em si. O ato de ouvir por inteiro pode ter a ver com espiritualidade e com meditação. O Krishnamurti, ele frequentemente menciona que quando você ouve por inteiro, e quando aquele que fala também não está falando apenas do seu fundo de experiência, apenas da sua memória, mas ele está observando e falando aquilo que ele está observando, né, que há um ato de comunhão. E essa comunhão, esse olhar juntos, é muito diferente de uma pessoa querer doutrinar a outra. Não há imposição. Não há imposição, não há barreiras, nem a partir de quem fala, nem a partir de quem ouve. E quando ambos, de fato, estão abertos, observando juntos, tal como a gente pode observar a natureza, né? Um pôr do sol, alguma coisa bela, né? Nós podemos olhar juntos para alguma coisa. Assim nós podemos também olhar para a natureza humana, para nós mesmos, para a mente. Para olhar juntos, é preciso esvaziar-se. Então, esse ouvir, né, com total atenção, é uma postura de vida de abertura, né, de aceitação da realidade como ela é, e das pessoas como elas são também, sem querer, né, modificá-las, sem querer impor as suas ideias, a sua verdade, né, porque na realidade não existe uma verdade única, né? Talvez nos planos superiores sim, mas aqui nessa Terra nós temos visões da realidade. Cada um de nós tem uma visão diferente da realidade, que é fruto da nossa cultura, dos nossos condicionamentos, das nossas experiências de vida. E cada um então tem o seu paradigma, a sua visão de mundo. E nós queremos impor essa nossa visão
em relação às outras pessoas. E aí começam as guerras, né? Nós queremos que os outros pensem iguais a nós. Nós não aceitamos a diferença. E não aceitar a diferença é não receber o outro como ele é. Especialmente se o outro for muito diferente de nós, né? Que às vezes um familiar que teve a mesma cultura, a mesma educação, pensam de forma muito parecida. Mas a pessoa do outro lado do mundo, que tem outra religião, outra cultura, será que é possível nós chegarmos a um entendimento, né? A um compartilhar, né, de ideias? Isso requer, dizer assim, muita atenção, muita vontade também, uma determinação de estar aberto. É interessante que para se ouvir é preciso sensibilidade, né? É preciso perceber a si mesmo, perceber quando o nosso pensamento fica contra-argumentando, fica querendo impor a nossa ideia, né? Querer convencer o outro. E, na verdade, essa coisa de convencimento, as pessoas se ajustam umas às outras, umas convencem as outras, umas dominam as outras e tal. Mas isso está muito longe do relacionamento num sentido pleno, né? Então, se nós realmente nos interessamos por espiritualidade, não como espiritualidade de fachada, eu frequento a igreja tal, ou eu uso as roupas tais, aquela espiritualidade meramente externa. Mas se nós queremos uma espiritualidade genuína, verdadeira, é essa transformadora, é essa que cria relacionamentos diferentes, relacionamentos harmônicos, cooperativos, felizes, né? Isso passa muito pela capacidade de ouvir. E você só consegue, de fato, ouvir se você se esvaziar de todos os seus preconceitos, de todas as opiniões, de achar que sabe, porque o sujeito que acha que sabe, ele está com a cabeça cheia, e o que não acha nada, ele simplesmente está aberto para aprender, para ouvir, e quando ele fizer uma consideração, essa consideração será sábia, porque ela virá de uma dimensão que não é a memória, e sim aquela reflexão aprofundada, aquela compreensão maior que é própria das pessoas que conseguem se esvaziar e com isso se espiritualizar. É interessante notar que no relacionamento, quanto mais a pessoa está vazia, está aberta para o outro, mais comunicação existe entre as pessoas, né? Porque desaparecem aquelas barreiras que são as grandes dificuldades de comunicação entre os seres da mesma família, de nações diferentes. Então, na medida que nós nos colocamos com essa postura de abertura, nós estamos propiciando não só a nossa transformação interior, mas também a transformação da pessoa com a qual nós estamos comunicando. Às vezes, uma comunicação sem palavras, no silêncio, é mais rica do que uma tentativa de impor as suas ideias, uma argumentação ferrenha, tentando defender, os dois tentando defender suas ideias. Na hora que você olha junto, investiga junto e sente que você e a outra pessoa não são coisas separadas, mas estão ali tentando entender uma mesma realidade, surge uma outra dimensão nessa comunicação. E surge também o que a gente pode chamar de aprendizado. O aprendizado do olhar, do ouvir, do estar presente, de estar aqui, né? Realmente totalmente integrado, né? Na comunicação, na comunhão. E é interessante que quando as pessoas estão no calor de uma discussão, por exemplo, ninguém ouve ninguém, né? Quando uma começa a ouvir, parece que a outra também começa. É como se ela desse um crédito para a outra, porque a outra está ouvindo, né? Então, na verdade, nós achamos que sabemos e que o nosso conhecimento está na nossa memória. Isso pode ser muito certo para coisas técnicas, para coisas práticas, para uma profissão, para coisas que envolvem informações. Mas para saber viver, para saber se relacionar, para ser feliz e para fazer os outros felizes, o que é uma coisa muito diferente, é preciso a gente aprender a deixar essa memória quieta, para realmente se esvaziar e ouvir por inteiro. É tirar o nosso eu
da conversa, né? Deixa-se eu meio de lado e nos abrirmos sentindo que o outro está dentro de nós fazemos parte do outro, né? Existe realmente uma unidade entre eu e a pessoa que está conversando comigo, ou então várias pessoas que estão presentes, se relacionando, interagindo e conversando entre si, né? E é interessante que na hora que surge essa postura de abertura, automaticamente existe também um crescimento de todos que estão participando desse processo, né? Por exemplo, um pai que tem um diálogo aberto com o filho, ele está transmitindo muito mais conhecimento e sabedoria para o filho do que aquele que está querendo impor as suas ideias. Então, nós temos que perceber isso, que o melhor que nós temos que dar é o exemplo. O exemplo é você capta pela convivência, né? E impor ideias nunca é o caminho para uma boa educação e para um bom diálogo. Isso me faz lembrar uma poesia, acho que de Olavo Bilac, que fala ouvir estrelas. E ele fala assim, para ouvi-las é preciso amá-las. Isso é muito bonito. Então, nós encerramos esse programa, Diálogos sobre a Vida, em que eu e Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti e convidamos você também a conhecer a obra, a pesquisar, investigar, porque quando a gente estuda Krishnamurti, na verdade nós estamos olhando para nós mesmos, estamos aprendendo sobre a vida e sobre nós mesmos. E convidamos para que também acompanhem os próximos programas dessa série. Até lá!